Joyce Brasil! Como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui unidos, reunidos, para gravarmos mais um episódio da Conde YC. E hoje nós vamos falar sobre o tema 2 da lição desse trimestre, que está maravilhosa, falando sobre parábolas. Como é bom aprendermos com as parábolas de Jesus. A Elisa está ali com a lição dela, o Juan também. Gente, que maravilha! Eu creio que você também tá aí com a sua lição, né? Então pegue a sua lição, coloca a Bíblia aí do lado e hoje nós vamos estar aqui aprendendo juntos para a honra e glória do nosso Deus. Seja bem-vinda, Elisa! Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Seja bem-vindo, Juan! Que Deus te abençoe! Amém, um prazer estar aqui com vocês. Noemi, bom ter você aqui. Oi, gente, tudo bom? Legal, hoje nós estamos aqui realmente para conversarmos, né, desse tema tão interessante que vai falar realmente sobre a questão do perdão de Deus, essa questão de como entender o evangelho a partir dessa parábola do filho pródigo, né? E também do filho mais velho. Nós temos milhares de lições para aprender nesta parábola e é sobre ela que nós vamos conversar aqui hoje. E para começar, né, no modelo como a gente sempre faz, eu queria lançar para vocês a primeira pergunta. Quais são as condições para receber o perdão divino? Então você que está nos assistindo, coloca aí nos comentários, pense, reflita. E eu queria que cada um de vocês também respondesse o que vocês acham, de acordo com a palavra de Deus, quais são as condições para receber o perdão? Olha, Gabi, eu acho que uma coisa muito interessante que logo que, assim, fala dessa história da a parábola do filho pródigo, eu amo porque eu acho que ela, mega spoiler, né, mas eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa vida. Eu gosto bastante dela e sempre foi, eu acho que uma das minhas parábolas favoritas. E também me remeteu essa pergunta muito ao livro Caminho a Cristo que eu li. Eu acho que é no 4º capítulo, um dos primeiros. Obrigada, nossa, super conexão, amiga. Obrigada. Remeteu ao Caminho a Cristo, porque ela fala justamente sobre essa questão dos passos para a gente ter o perdão de Deus, e ele toca muito no ponto, o irmão White, na questão de se arrepender, né? Então, eu achei que esse é um ponto principal, mas se arrepender de forma genuína, não confundir isso com remorso. E aí, entrando na questão da necessidade da gente, o que é se arrepender? Se afastar do mal e se aproximar de Deus. Então, eu acho que isso é uma questão interessante. E eu também acredito que a verdadeira conversão, ela não é só uma mudança de comportamento. Ela também, ela é uma grande transformação do nosso coração para que a gente possa depender mais de Deus, né? Então, acho que isso tudo entra e tem conexão, porque se eu não tiver essa transformação de depender de Deus, isso não é o completo que é esperado, né? Que a gente possa fazer, né? E tudo isso a gente pode fazer, eu acho que esse também é um ponto importante, né? A gente não pode fazer isso, a gente não consegue por conta própria. É por meio da justiça de Cristo, né? Ai, desculpa, marqueteira de plantão. Desculpa, amiga, rapidão. Pensando na justiça de Cristo, você vai pro congresso da GYC Brasil, que vai acontecer do dia 1 ao 4 de agosto, no NASP Engenheiro Coelho? Fica aqui a dúvida, pergunta pra você. Se você quer ir, vai lá no nosso link da bio, @GYC Brasil, a gente te espera lá. Obrigada, pode ir, amiga. Amém, amém. Vamos lá. Quando a Elisa falou disso da dependência de Deus, tem um texto que está muito assim na minha mente, no meu coração esses dias, que é do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, quando ele está falando sobre o pecado dele. E no capítulo 12, né, ele diz que para que ele não se exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações foi dado a ele um espinho na carne, né, digamos um pecado. Que estava sempre ali na mente dele, sempre perturbando a mente dele, para que ele não se exaltasse acima da medida. E ele suplicou ao Senhor por 3 vezes para que se afastasse dele. E ele disse que o Senhor disse para ele: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. Não, vamos só ter na fraqueza, né? E como a Elisa falou, e no livro Caminho a Cristo, tem o capítulo 3, né, que é o desejo de ser bom. E assim, esse processo do perdão, a gente sabe que o poder de perdoar vem de Deus.
Mas há uma decisão, né? Tem uma decisão, tem um passo, tem uma mudança que ela é necessária. A graça nos salva, nos salva. Só pelo poder da misericórdia do Senhor que a gente é salvo, que a gente é redimido? Sim. Mas se não houver uma decisão de, não, eu vou seguir por isso daqui, não adianta, né? A gente sabe, assim, que eu assisti uma pregação há um tempinho e o pastor, ele falou assim, que a dívida que Jesus pagou na cruz, né? Dívida só é paga uma vez. Você pagou a dívida? Acabou a dívida. Não existe mais essa situação. Então, Jesus, ele pagou essa dívida, já está paga. Então, a gente deveria viver de acordo com isso. Não um fator para que a gente, já está pago, então eu vou fazer a festa, digamos assim, das coisas erradas. Pelo contrário, é viver de acordo com essa graça, com essa dívida que já foi paga, com esse perdão que já é concedido. A gente pode recorrer, esse perdão nos é nos dado para que a gente faça a mudança. Até falou na lição. E na Bíblia diz, Deus nos aceita, a gente pode chegar a Ele como estamos? É. Mas não tinha uma pessoa na Bíblia que chegava a Jesus como estava e que saía da mesma forma. É o poder do perdão, é o poder da graça e da renovação. Então, as condições, né? É a gente pedir que nos será dado nessa situação do perdão. Ao a gente tocar nesse assunto, né, dessa pergunta, não consigo pensar em outra coisa a não ser não, né? Muitas coisas. Mas uma das primeiras coisas que me vem à mente é a oração de Salomão ao ele apresentar, né, o templo. Ali naquela ocasião, na apresentação do templo, em 2 Crônicas 7:14, onde Deus diz assim, né, para ele: Eu ouvi a tua oração no verso 12, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, ou seja, então o que Deus estava apresentando consequências que poderiam vir de maus procedimentos, né, de pecados. Então no verso 14 de 2 Crônicas 7 ele diz: Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que essa fala de Deus resume bem, né, a pergunta: quais são as condições para receber o perdão? Então o próprio Deus diz: se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Você falando aí sobre a questão do arrependimento e não remorso, eu me lembro de uma música, que é a música desse verso, onde diz que se o meu povo buscar a minha face ao invés das minhas mãos. Ou seja, se arrepender por aquilo que eles fizeram, não pela consequência que pode trazer para eles. Então, esses passos, não só na teoria, eles não vão servir de nada, né? Está escrito, não vai mudar a vida de ninguém, precisa ser posto em prática. E é por isso que Deus é sempre claro com esses procedimentos que a gente precisa fazer, que a gente precisa passar, para que a gente não tenha dúvida. Assim como, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o filho sabia que se ele voltasse para o pai, ao menos um servo ele poderia ser. Então, ele sabia que haveria lugar na casa do pai. Mas quando ele chega, ele tem uma surpresa que ele não seria servo, né? Ele seria filho outra vez. Então, duas coisas que eu acho que a gente poderia pontuar nessa pergunta é as condições para receber que o verso deu, e também a questão do se sentir perdoado, né? Porque muitas vezes Deus nos perdoa, mas a gente não consegue se perdoar pelos nossos próprios erros. E assim como, por exemplo, é mostrado, acho que eu poderia falar isso depois, mas me veio aqui à mente agora. Na parábola do credor incompassivo, por exemplo, o rei havia perdoado a dívida dele, né, daqueles 10 mil talentos que ele não poderia pagar, mas quando ele saiu da presença do rei, ele não perdoou um outro que devia 100 dinheiros para ele, que era uma quantidade mínima. Então, a parábola mostra, Jesus mostra que no final, o rei fez ele pagar por tudo aquilo que, pela dívida inicial dele, ou seja,
Para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos, primeiro, seguir os passos que Deus nos deu. Segundo, nos sentir perdoados e perdoar os outros também. E assim, como diz uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Perdão. É exatamente isso. A necessidade da gente reconhecer, né? O perdão de Deus, o quanto nós estamos distantes do ideal de Deus, o quanto nós somos pecadores, mas nós podemos ir a Deus com essa certeza de que Ele está disposto a nos perdoar, né? Basta a gente estar ali de modo sincero. E é interessante a gente pensar que o arrependimento é um dom de Deus, né? Não é algo que provém de nós, é o que o Espírito Santo opera para que a gente possa ter ali esse reconhecimento de que nós pecamos, esse discernimento do quanto nós precisamos de perdão, e é Ele que nos leva até Cristo para que a gente possa pedir perdão, né? Então nós precisamos orar sempre para que o Espírito Santo crie em nós esse desejo por ter um perdão genuíno, né? Que advém de um verdadeiro arrependimento. E continuando, então, eu queria que vocês refletissem não só na história do irmão mais novo, né? Que a gente costuma focar muito no filho pródigo, né? Mas como a história do irmão mais velho nos ensina sobre o perigo de estar perdido dentro da igreja. No caso, o irmão mais velho, mesmo nunca tendo se desviado da casa do pai, ele estava perdido ali dentro. E o que isso nos ensina quanto ao perigo de estarmos hoje perdidos mesmo dentro da casa do pai? Olha, eu acho que tem uma coisa muito forte nessa questão, em uma palavra, eu acho que seria relacionamento. Ele não tinha um relacionamento com Deus, também me leva uma outra palavra muito importante que tem a ver com a lição anterior que a gente estudou, que é caráter. Porque o caráter de Deus está dentro do grande conflito. Entendendo que cada um dos filhos remete a uma classe de pessoas, eu entendo que ambos não tinham a real compreensão de qual era o caráter de Deus. Um deles achava que Deus era uma pessoa que, uma pessoa sem entender. Era o pai que cuidava de todas as coisas, que não deixava fazer as coisas que ele queria fazer, ele sai para o mundão. E o outro, ok, eu faço, mas Deus deve me pagar o que eu fiz. Sendo que nenhum dos dois tinham desenvolvido um relacionamento que levasse eles até a real compreensão de quem o pai era. Então, eu acho que a maior questão pra gente é: será que a gente tem se relacionado com esse pai? Será que a gente tem buscado entender quem ele é? Não entender, precisa de compreensão, não é isso que eu tô falando. Tô falando assim, conhecer e realmente entender qual que é o significado dele para nossa vida. E outra coisa, não fazer porque a gente vai fazer para ser salvo, mas a gente faz porque a gente já foi salvo. O fazer as coisas para Deus é uma resposta ao amor que ele colocou por nós, né, na cruz e tudo mais. E, inclusive, eu nem tava pensando nisso, mas eu vou compartilhar com vocês um livro que eu tô lendo que, assim, gente, é sensacional. É do pastor Fernando Beyer, chamado Liberdade Real. E eu tô gostando muito desse livro porque ele fala um pouquinho sobre como a gente alcança a liberdade, mas ele consegue colocar todo o grande conflito com foco na liberdade. E ele entende isso, a gente vê sobre essa questão de que Deus nos deu a liberdade para que a gente pudesse viver em harmonia com Ele. E a gente, muitas vezes, pela liberdade que nos tinha sido dada do livre-arbítrio, a gente acabou se tornando escravo porque a gente não fez o bom uso da nossa liberdade. E isso entra aqui também, porque foi o que aconteceu com o irmão mais novo. Foi o que aconteceu com o irmão mais velho, porque ele estava sendo escravo das suas próprias opiniões de querer fazer por causa de Deus, mas não tomou a liberdade que Deus tinha dado para ele para viver assim. Então, enfim, eu falei muita liberdade numa palavra só, mas é que hoje eu li bastante do livro e estou falando disso. Mas, enfim. Então, eu acho que isso é bem interessante. Então, refletir sobre essa questão. 2 pontos principais é conhecer a Deus, construir um relacionamento com Ele, e esse é um ponto só, desculpa, eram 2, mas viraram 3. Esses pontos, e também fazer um autoexame do coração. Por que eu tenho feito as coisas que eu tenho feito na igreja? É para eu aparecer? É para eu conseguir alguma coisa? Ou é porque eu quero compartilhar e eu quero glorificar Deus por meio disso? Puxando bem do que a Elisa falou, né? E que tá na lição, na terça-feira, falando que ambos não entendiam a dimensão desse relacionamento. E assim, é muito forte quando a gente tá fazendo alguma coisa e não entende o porquê.
a gente tá fazendo por fazer, não tem um propósito real. Isso a gente pode para várias coisas, né? Às vezes as pessoas falam de trabalho, não sei o quê. Não adianta você estar fazendo só para ganhar dinheiro no final, que você tem que amar aquilo que você tem que ser um propósito, né? E ainda mais nisso. Tem muita gente que tá numa fé de herança, né? Foi passando de um pro outro, tá ali. E esse entendimento que o irmão do filho pródigo não tinha. E me lembrou, juntou com a parábola que o Juan falou. Do primeiro homem, quando ele é perdoado, é como se ele não tivesse entendido a dimensão da dívida que foi perdoada. Ele não entendeu o sacrifício que aquele rei teve que fazer. Porque a pregação que eu vi do pastor que eu falei antes foi exatamente sobre essa parábola que o Juan falou. E que o pastor ele trazia em cima disso. Porque quando eu digo assim para alguém, não precisa pagar mais a dívida não, tá tudo bem, você vai assumir aquilo, né? Você vai ter que, de algum jeito, resolver essa situação se você diz para outra pessoa que tá tudo bem. E essa parábola, né, reflete o sacrifício de Jesus. Então, diante de todo o pecado, diante de todo o erro, Deus e Jesus olhou para o ser humano e disse, não, calma, a gente vai resolver. E ele assumiu o peso, né, e é quando a gente para estudar um pouquinho o sacrifício de Jesus. E o peso do processo que ele viveu. Esses dias eu li, não lembro onde foi que eu li, mas estava falando sobre aquele momento no Getsemane. Acho que foi em Desejo de Todas as Nações, não lembro. Mas que falou que no Getsemane, quando Jesus ele tá orando e ele soa sangue e vem aquele peso sobre ele, Jesus experimentou uma coisa que a gente chama de desesperança. Ele, por um momento, ele não teve esperança de que ele realmente iria ressuscitar. Por um momento, ele duvidou de que aquilo realmente seria possível, porque o pecado faz isso com a gente. Ele traz dúvidas, a gente fica incerto sobre o amor de Deus, sobre N coisas da vida. E o peso todo o pecado fez isso com ele. Então foi uma dívida, assim, absurda para ele ter pago. E, assim, esse fato do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, não estar entendendo a relação que ele tinha com o pai, muitas vezes fez ele não valorizar tanto. Fez ele não perdoar o irmão quando o irmão voltou. E pensar assim, não, mas por que essa festa toda para ele se eu tô aqui esse tempo todo? E assim, uma das coisas mais lindas que a gente vê na igreja, geralmente é uma festa batismal. Quando tem ali a batismo da primavera, tem igreja que flor e não sei o que, aquela coisa. E às vezes a gente escuta comentários do tipo, fulaninho acabou de voltar pra igreja. Quando volta, o fulaninho tá agora na igreja, já tá aí cantando, já tá não sei o quê. Que bênção que essa pessoa veio, voltou, passou por esse processo. E às vezes a gente vê a pessoa se dando bem na vida e tem gente que fica pra Deus, ai Senhor, mas eu tô na igreja há 20 anos e eu nunca fui abençoado como o irmão fulano é abençoado. Mas não é sobre isso, né? E às vezes falta tempo da gente refletir no sacrifício de Jesus, no nosso Pai, né? No Pai e quem nós somos nessa história. E Ellen White diz, né, em Desejar Todas as Nações, esse eu lembro certinho, que a gente deveria todo dia passar pelo menos 1 hora refletindo sobre o sacrifício de Jesus. Que isso ia mudar o norte de todas as nossas relações. As nossas relações, a nossa relação vertical, as nossas relações em comunidade, tudo seria mudado quando a gente entendesse, meu Deus, que obra redentora o Senhor fez por mim e como eu não posso fazer isso pelas outras pessoas. Como eu sou perdoado e como eu não posso perdoar. Por aí vai. Então, eu gosto muito dessa parábola e gosto muito da parte do irmão que fica em casa. Do irmão que tá ali, mas que muitas vezes não tá entendendo por que ele tá ali, por que ele faz o que faz. E é uma reflexão, assim, muito grande pra gente. Quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, a gente tem costume de julgar os dois lados, né? Julgar tanto o que sai quanto o que fica. Mas, pegando um gancho no que a Noemi falou, o problema do irmão mais velho que ficou em casa é que ele tinha tudo à disposição dele, mas ele nunca aproveitava. Ele se ocupava tanto em trabalhar na fazenda, em cuidar dos animais, ordenar os servos, né? Botar todo mundo para trabalhar, que ele esquecia de curtir o pai, ele esquecia de curtir a vida dele no campo, esquecia de festejar com os amigos. Tanto que quando ele vê uma festa, ele pergunta, pai,
mas como assim eu tô aqui esse tempo todo e eu nunca tive uma festa pra mim, só não me deu nem um cordeiro pra eu festejar com os meus amigos. E aí o pai fala, olha, tava tudo aqui. Você tinha cordeiro, você tinha bezerro, você tinha cavalo para sair com seus amigos, você tinha a minha casa à sua disposição, mas você não quis aproveitar. E eu penso também que, por exemplo, quando a gente olha para o sistema de parábolas que Jesus contou antes da parábola do filho pródigo, nós temos a parábola da ovelha perdida, temos a parábola da moeda perdida e então a parábola do filho pródigo, que a gente chama de filho pródigo, né? Ou seja, primeiro Jesus conta a história de alguém, uma ovelha que estava perdida fora de casa, fora do aprisco, e sabia que estava perdida. Depois Jesus conta a história de uma moeda que não sabia que estava perdida, mas estava dentro de casa. Então depois Jesus conta a história de 2 filhos e um pai. Um que saiu, estava perdido fora de casa, sabia que estava perdido fora de casa, e outro que ficou, estava perdido dentro de casa, mas não sabia. Quando a gente olha para essas parábolas, a gente começa a lembrar do ensinamento de Jesus sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. Porque a importância de ter o Espírito Santo vai além dos dons, vai além da questão de operar milagres, vai além da concepção que a cristandade hoje tem do Espírito Santo. Ela chega ao ponto de você, mesmo sem muito conhecimento do assunto, saber, pela sua comunhão com o Espírito Santo, se aquilo ali é bom ou ruim. Se você conhece o verdadeiro, você vai saber discernir o falso. O problema do irmão mais velho é que ele tinha constantemente o pai à vista dele. Ele acordava de manhã, via o pai. Aí ia tomar café da manhã com o pai. Aí trabalhava, almoçava, via o pai. Aí voltava a trabalhar, de noite via o pai de novo. Ele passava o dia com o pai, trabalhando. Mas o filho mais novo, ele passou muito tempo sem o pai. E é aquela história, né? A gente só dá valor quando a gente perde. Então, quando ele se viu longe de tudo aquilo que ele tinha, ele percebeu, bom, eu realmente preciso voltar. Só que quando o irmão mais velho percebe que o filho mais novo estava aproveitando a presença do pai, ele ficou com ciúme. Porque o pai estava dando mais atenção para o filho, estava fazendo mais para o filho que tinha saído, desobedecido ele, do que para ele que estava ali o tempo todo com ele. Mas então o pai vai explicar para ele que o importante é você aproveitar aquilo que Deus tem para dar. Eu lembro de um versículo que Jesus compara, quando ele fala para os fariseus, pergunta para eles, né? Vocês, quando o filho de vocês pede um pão, vocês dão uma pedra para ele? Ou ele pede água e vocês dão, não me lembro agora, uma serpente ou escorpiões? Então Jesus diz que da mesma forma, o Pai está ansioso para dar o quê? O Espírito Santo para vocês. Ele sabe o que é bom para a gente. Mas, se a gente for como o irmão mais velho, se acomodar com a presença do Pai, se acomodar com aquilo que a gente tem, com o nosso trabalho, se acomodar com as tarefas da igreja, se acomodar com as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos nos esquecer de aproveitar os nossos momentos com Deus. E quando Deus decide nos acordar, talvez seja de uma maneira que nós não queremos ser acordados. Porque para acordar o filho mais novo, para a necessidade que ele tinha de estar perto do pai, ele precisou deixar ele ir. Para acordar o filho mais velho, ele precisou fazer uma festa como ele nunca tinha feito para o filho mais novo e sair lá de fora e começar diretamente com o filho mais velho. Então eu acredito que, respondendo a pergunta, né? Eu dei uma volta, mas respondendo a pergunta, como a história do irmão mais velho nos ensina sobre o perigo de estar perdido dentro da igreja. Significa que, eu acredito que nos mostra que muitas das vezes nós não vamos saber que estamos perdidos dentro da igreja e que nós vamos estar, como Saulo, né, fazia, achando que estamos fazendo bem, achando que estamos servindo a Deus,
mas na verdade nós estamos servindo a nós mesmos, querendo agradar as pessoas que estão ao nosso redor e agradar o público da igreja, agradar o nosso próprio ego, e vamos estar nos esquecendo do nosso Pai. Às vezes a gente vai estar em tanto contato constantemente com a oração na frente da igreja, com o cantar na frente da igreja, que vamos nos esquecer que ali é muito mais do que quatro paredes. É onde Deus se manifesta para o seu povo. Então, eu acredito que o maior perigo é essa indolência, né, espiritual, onde a gente se cega, onde a gente se ensurdece e onde a gente se cala. Quando tudo passa a ser monótono, quando tudo passa a ser normal, e o pecado também, aquilo que é errado, aquilo que é abominável diante de Deus, passa a parar de ser tão ofensivo. E quando a gente começa a colocar graus, não, esse aqui quem comete é quem tá lá de fora. Esse aqui, como eu tô dentro, é mais leve, então não tem muito problema. Então eu creio que esse é um dos maiores problemas, é a gente parar de enxergar, como vai dizer Ellen White, a excessiva malignidade do pecado. É isso aí. Nós realmente, como eu falou, né, como cada um de vocês comentaram, muitas vezes nós não sabemos que estamos perdidos ali, né? Muitas vezes, diante de uma pergunta, você é um cristão espiritual ou carnal? Raramente a gente vai falar, eu sou um cristão carnal, porque a gente pensa assim, eu vou na igreja todo culto, eu tenho cargo na igreja, eu dou estudo bíblico. Como assim carnal? Eu não tô assim carnal, né? Mas esse é o problema, é quando a gente fala, eu não tô muito mal, eu tô aqui dentro, olha lá pra aquele meu irmão, olha o que ele tá aprontando. E a gente vê o quanto o irmão mais ele quis acusar o irmão. O senhor sabe onde ele tava? Por onde ele andou? O senhor sabe o que ele fez? E eu sempre estive aqui, né? Só falta colar uma estrelinha na minha testa. E muitas vezes nós agimos assim com Deus, quando na verdade nós precisamos diariamente da graça do Senhor, diariamente do batismo do Espírito Santo, né? Porque senão nós vamos estar até mesmo piores do que os que estão lá fora, porque a gente fala que é melhor a pessoa que diz que, por exemplo, é ateu que não crê, do que a pessoa que diz crer, mas vive outra coisa. O nome de Deus... Como Deus diz, né? É melhor que a gente seja frio ou quente do que ser morno. E é muito, muito forte isso. Que não sejamos frios, nem mornos, né? Seja uma coisa de verdade. Exatamente. Então, é necessário a gente fazer essa análise, como a Elisa falou, do nosso próprio coração, né? Olhar para dentro de nós. Será que eu tenho sido como irmão mais velho? E é momento, então, da gente receber esse perdão de Deus, né? E recomeçar. É isso aí, pessoal. Vamos agora para o Indica de YC. Roda a vinheta, produção. Hoje eu queria indicar para vocês o livro Testemunhos Seletos, de modo especial, capítulo 60, Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 60, que vai falar sobre essa parábola. E ali você vai conseguir se aprofundar melhor nessa história tão impactante que tem muito a nos ensinar. Então, se você não tem esse livro físico, você pode também pesquisar na internet, no aplicativo de Ellen White, e ali você vai poder conhecer mais, se aprofundar mais nessa história, lendo o capítulo 60 desse livro tão especial. E agora, já partindo para o finalzinho, eu queria convidar vocês a olharmos nesse momento para o filho mais novo, né? O filho pródigo. E aí, pensando na experiência dele, eu faço a seguinte pergunta: a graça de Deus pode salvar mesmo quem andou por caminhos tenebrosos, que foi ali no fundo do poço, que foi longe demais? Quais são as evidências disso? Como que por meio dessa parábola a gente pode ter a certeza disso? Olha, Gabi, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque se a gente pensar dessa forma, tipo, mesmo quem andou por caminhos tenebrosos, acho que a gente já está cometendo um grande erro. Porque a gente, nós seres humanos, temos a natureza pecaminosa, né?
Então não dá pra gente simplesmente olhar pra quem tá fora, mas a gente tem que olhar pra gente também nesse aspecto, né? Então eu acho que é muito clara a questão de que não, assim, sim, ele pode salvar a todos, até porque nós todos precisamos dele. Então não tem uma questão de, pai, aquela pessoa fez aquilo, aquele absurdo. Não. Mas a gente, em essência, tem essa questão. Sim, o bem existe, mas é o Espírito de Deus tentando atuar na gente, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Por mais que seja alguma uma questão que a gente fala assim, tipo, ah, não, mas é claro que isso acontece. Eu entendo também que em muitos momentos da nossa vida a gente pode olhar pra gente mesmo e falar assim, mas eu não mereço esse perdão de Deus, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. E aí entra de novo o livro Caminho a Cristo. Ele foi muito importante na minha vida e eu acho que é bem, acho que no comecinho, primeiro, segundo capítulo, enfim, que lá fala sobre a questão de que é desejo do inimigo que a gente tenha essa impressão de que Deus não pode nos perdoar, para que a gente se afaste dele. Sendo que, na realidade, o que aconteceu lá no Éden? Deus, ele foi até Adão e Eva e procurou por eles, por mais que eles tinham se afastado, porque eles que tinham se afastado e não Deus tinha se afastado da gente. E aí, quando Jesus veio morrer no nosso lugar, entra aquela questão, Jesus fez tudo isso porque ele ama cada um de nós. E você que também está assistindo nós. Entende? Então tem essa questão que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração. E quando o filho mais novo, ele viveu tudo que ele tinha para viver, ele se deu conta de que que ele tinha alguém que estaria esperando por ele, que a gente conversou, que ele até achou que poderia ser como um servo. Mas no fim das contas foi algo muito maior, muito mais especial. Ele ele tem um encontro com o pai, é um momento muito especial. Eu acho que a parte que mais me chama a atenção da história, a minha parte favorita, é saber de que o pai ia todos os dias até a porta da casa para saber se o filho tinha voltado. Então, eu acho que essa é a mensagem mais especial, né? Então, a graça de Deus pode salvar e Deus está indo todo dia à porta do nosso coração, querer dialogar com a gente, conversar com a gente e poder trazer a vida especial pra gente, né? Ele quer trazer pra gente a verdadeira felicidade. Inclusive, eu queria ler aqui pra vocês um trechinho do livro que eu terminei de ler, o Mensagens aos Jovens, que eu recomendo, tá? É muito bom esse livro, ele é para jovens e para pessoas experientes, para todo mundo, tudo junto e misturado. Porque eu acho que é um livro muito importante que trata sobre diferentes aspectos da vida do cristão e vale a pena. Eu vou ler, fala o seguinte, ó. O convite de Deus alcança a cada jovem. Meu filho, entregue-me seu coração, desculpa, ó. O convite de Deus alcança a cada jovem. Meu filho, entregue-me seu coração. Eu o conservarei puro, satisfarei os anseios dele com a verdadeira felicidade. Deus se alegra em tornar os jovens felizes e é por isso que deseja que lhes entreguem o coração para guardar, para que todas as habilidades concedidas por Deus possam ser mantidas em condições vigorosas e saudáveis. Então, que eles possam ter a posse do dom de Deus, que é a vida. E Deus, ele faz o coração pulsar, dá força e capacidade. Por que eu achei que esse texto é importante? Porque, veja, Deus não só salva, mas que ele quer a nossa felicidade também. Então a gente fala assim, Deus salva e depois deixa haver navios? Não, na realidade Deus salva e ele faz a transformação por completo. Então a graça de Deus salva, a gente deve permitir que o Espírito de Deus faça transformação na nossa vida, como a gente conversou na pergunta 1, e aí a consequência é a gente viver uma vida de felicidade. Muitas das coisas, como a gente conversou, a gente pode não entender aqui na Terra, mas a gente tem a certeza de que isso era o melhor que Deus tinha pra gente, assim como a irmã White também fala um texto que eu adoro. Ela fala assim, se a gente pudesse ver o fim desde o início, como Deus vê, a gente teria feito as mesmas escolhas para nossa vida como ele fez. Porque ele tem planos especiais, planos incríveis para nossa vida. Parece que eu viajei na maionese? Pode até parecer, mas o que eu quero dizer é que a ideia é Deus não só pode salvar até mesmo quem andou no caminho tenebroso, porque todos nós já andamos um dia nesse caminho antes de conhecer a Cristo e se converter verdadeiramente, mas ele também deseja e tem lindos planos para a nossa vida se a gente se submeter a ele. É isso mesmo, assim, quando fala dessa parte das evidências, sabe? Isso só me lembra a Bíblia, né? Quando a gente busca, cadê as evidências? Cadê a prova disso daí? Prova deve ser, né? De preferência, a Bíblia, assim, a gente pode olhar para nossa vida, é claro, né? Mas como eu já falei de Paulo, assim, para mim, quando eu olho para Paulo, eu fico abismada. De verdade, assim. E Paulo, por exemplo, ele poderia se encaixar nesse filho que estava em casa. Porque Paulo estava na igreja. Paulo estava servindo, cumprindo seus deveres ali, de tudo que ele acreditava ser certo.
Mas aí veio Jesus, aí ele já não entendeu ali, alguma coisa ficou confusa na mente dele. Mas ele estava buscando. Ele estava no momento propício, né? Ele precisou ir um pouquinho pela dor, alguns de nós vamos pelo amor, né? Cada um, Deus sabe, né? Até em Salmos 1, quando fala assim que Deus nos planta como árvore junto a rios, né? Que é Deus proporciona um ambiente para que a gente tenha um crescimento excelente. Eu li isso no comentário bíblico. Não é o ambiente excelente. O crescimento que é excelente, mas o ambiente, alguns vão aprender pela dor, pelas coisas difíceis, mas Deus vai lá, né? Alguns precisam chegar no fundo do poço para virar a chave, né? E outros não, né? Só alguma coisa, uma coisa mais leve, uma pregação, uma palavra, a pessoa. É isso. E assim, quando eu olho para Paulo, que precisou, assim, bastante coisa, e depois o que ele se tornou, e alguém que morreu pelo evangelho, pela pregação do evangelho, que vivia o evangelho, que respirava, que escrevia, eu tô orando por vocês, viu? E preguem, não sei o quê. Então, assim, quando a gente olha para a palavra, a gente vê vários outros, né? Várias evidências de alguns que tiveram essa mudança extrema, outros que foram pequenos detalhes em caráter que o Senhor veio, que Jesus veio para abrir os olhos. Então, a Bíblia está repleta de evidências. Tem essa história e tem a nossa história pessoal. Porque, assim, errar a gente erra todo dia. Todo dia, não importa. Mas não foi um pecado tão... A Bíblia diz que não existe nem pecado grande, nem... É tudo pecado. Ah, um pecado que só fiz no pensamento, foi errado que nem o outro, que cometeu o ato e não sei o quê. Tá tudo errado. E a gente pensa, o pensamento é uma coisa extraordinária, né? Alguns a gente consegue controlar, não vou pensar, não vou alimentar esse pensamento. Meu pensamento, ele vem assim. Quando a gente viu, a gente já pensou, a gente já tá há um tempão assim, aí depois, ai meu Deus, não, afasta isso. O pensamento é uma coisa extraordinária. E a gente muitas vezes peca em pensamento, que é o que a gente vai alimentando. E todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade nova. Todos os dias as misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende o nosso relacionamento, a nossa própria vida, é uma evidência do quanto Deus pode salvar, mesmo quem anda por caminhos tenebrosos. Porque o nosso caminho pode estar na nossa mente. De algumas pessoas pode ficar evidenciado, a gente vê, mas a gente pode estar no caminho tenebroso, nem que seja na nossa cabeça. Mas há uma obra redentora do Senhor sendo feita todos os dias na nossa vida. Isso é uma evidência, assim, extraordinária. E eu colocaria mais. Eu diria que a graça de Deus pode salvar mesmo quem sempre andou na igreja. Como a gente viu na história do filho mais velho. Na verdade, é uma incógnita, né? Porque a parábola ela termina com o pai tentando chamar o filho para dentro. E demonstrando, na época, Jesus estava querendo dizer para os fariseus, né? Que eles eram os únicos que poderiam terminar a parábola. Dizendo para eles, olha, eu comi, como e festejo com os pecadores porque eles voltaram para mim. Mas se vocês vão entrar para a festa? Então, mas falando da questão de caminhos tenebrosos, a primeira pessoa que me vem à mente é Manassés. Quando a gente volta na história dos reis de Israel, a Bíblia vai falar que, na verdade, Elias vai falar, né, que Acabe foi o pior dos reis que Israel já teve, e depois dele ainda veio Manassés. Então, assim, ele foi que realmente chegou até o limite, até o fundo do poço. Ele chegou a sacrificar seus filhos numa estátua incandescente. Ele chegou a trocar, a colocar ídolos na casa de Deus. Ele não fez santuário para os deuses dele, ele colocou ídolos na casa de Deus, profanou diversas vezes o santuário, mas ele se viu diante da adversidade. Ele foi capturado pelos assírios e lá na prisão, ou seja, né, a gente costuma pensar, né? Nossa, mas aqui eu fiz tanta coisa errada e aí eu vou e volto para Deus, mas por que Deus vai me aceitar diante de tanta coisa errada que eu já fiz? E a gente olha para Manassés literalmente chegou no fundo do poço
E lá no fundo do poço ele clamou a Deus, falou assim, eu realmente errei, eu quero mudar, eu quero uma vida nova. E o que que Deus fez? Ele foi, tirou ele da prisão, constituiu ele rei outra vez, então ele se tornou um grande rei de Israel. Parando para pensar nisso, eu posso dizer que se uma pessoa como Manassés, se uma pessoa como eu foi salva, então qualquer um pode ser salvo. A graça de Deus não se limita àqueles que viveram na igreja, àqueles que pagam penitência, com todo respeito à fé de cada um, mas a palavra de Deus remete unicamente ao sacrifício de Cristo, porque por nós mesmos nunca alcançaremos o perdão de Deus. Mas eu me lembro de um texto muito bonito de Paulo, que vai bem a calhar nessa situação, onde Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu ouvi alguém uma vez falando que quanto mais baixo a pessoa vai, quanto mais fundo ela cava no poço no lamaçal do pecado, significa que quando ela é resgatada, ela é um grandiosíssimo troféu para Deus. É por isso que na visão de Ellen White, sobre a volta de Jesus e a recompensa dos salvos, ela vê um grupo especial, diferente de todos os outros grupos. Ela vê ali mártires, ela vê ali os 144 mil, ela vê os salvos desde Abel até o último. Mas ela vê um grupo ali especial que fica na base do trono de Deus, bem pertinho ali. E ela fala que aqueles eram tições tirados do fogo. Os que foram ativos na causa de Satanás, que se envolveram com o espiritismo, se envolveram com o satanismo, se envolveram com bruxaria, se envolveram diretamente com aquilo que Satanás apresenta. E é muito bonito pensar nisso, porque eles eram como vai dizer Ellen White a respeito de Paulo, que ele era um campeão do lado do inimigo, e agora esse campeão passa para o lado da justiça e da verdade. Então, é justamente a graça não só alcança aqueles que andaram por caminhos tenebrosos, como também transforma a vontade deles de pecar, a vontade deles de se afastar de Deus, na vontade de servir a Ele, de modo que nenhum obstáculo vai os impedir mais. De modo que agora o pecado que era prioridade, ele perde lugar para a causa de Deus. Então eu creio que Deus justamente busca intensamente a esses, porque Ele sabe que ao eles serem resgatados, eles podem ser grandes instrumentos nas mãos de Deus. Não só para trabalhar, mas também especialmente para testemunhar, né? É tão bonito a gente ouvir histórias de pessoas que desceram muito fundo, que foram longe demais e conseguiram regressar. Não são todos, porque infelizmente Satanás consegue laçar muitos, não poucos. Vão e não voltam, né? Mas glória a Deus por aqueles que voltam, por aqueles que voltaram. E hoje servem, né? Assim como Manassés, assim como Davi, assim como Pedro, assim como muitos outros. Parece que vão longe demais, mas Deus os resgata da sua infinita misericórdia. Amém, Deus seja louvado. Realmente, né? Todos nós, em algum momento, andamos por caminhos tenebrosos, mas o Senhor nos alcançou em sua misericórdia. E, com certeza, às vezes a gente tem, né, esse pensamento de que nós não fomos tão longe assim, né? Nós estamos até tentando ali fazer o que é certo e nós não precisamos tanto da graça de Deus como outras pessoas que estão lá fora, mas a verdade é que não. Todos nós precisamos da misericórdia e graça de Deus a cada dia, porque nós não podemos cair na presunção dos fariseus de pensar que nós fazemos parte do povo de Deus, então nós temos
um lugar especial no reino dos céus, nós somos mais queridos diante de Deus, nós não precisamos tanto assim do perdão de Deus. Então, que Deus nos ajude, né, a sempre fazermos de modo sincero esse exame do nosso próprio coração à luz da palavra de Deus, para que a gente reconheça a nossa necessidade desesperadora do perdão e do recomeço com Cristo e em Cristo. E eu creio que aqui então nós partimos para a conclusão. Eu tenho certeza que você que está em casa também aprendeu bastante, assim como eu. E essa lição tá incrível. Se você ainda não tem a sua lição, se ainda não adquiriu, se ainda não baixou o aplicativo da lição, faça isso, queridos, porque toda lição é imperdível, né? Nunca volta o mesmo tema do mesmo jeito. Então, vale a pena. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do GYC. Sempre tem novos vídeos, né? Toda semana nós também colocamos vídeos aqui da lição. Então, não se esqueça de também compartilhar esse vídeo aí no grupo de jovens e envolva os jovens da sua igreja no estudo da lição. Isso é muito importante para que a gente tenha algo que a Elisa falou lá no início, relacionamento com o Pai. Isso é de extrema importância, relacionamento, dependência. Como o Juan falou, a gente não ser monótono na nossa adoração e comunhão com Deus, mas realmente buscarmos a Deus de modo profundo, sincero, buscando de modo fervoroso mesmo, não sendo algo mecânico, monótono, algo que já se tornou um hábito, no sentido ruim, mas realmente algo que você entende que é uma necessidade, né? E como a Noemi também falou aqui do exemplo de Paulo, enfim, nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas que a sua vida seja um testemunho vivo hoje do que a graça de Deus pode fazer. Porque quer você esteja perdido dentro ou fora, o amor de Deus pode atrair você a Ele. E esse amor realmente é o maior argumento do céu para nos salvar. Não em nossos pecados, mas dos nossos pecados. E que assim seja. Se esse é o seu desejo, se é o desejo de vocês, eu queria convidá-los assim como estão. Vamos então concluir com uma oração. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós te somos gratos, Pai, infinitamente pelo dom gratuito da tua salvação. Para nós é gratuito, mas para o Senhor Deus custou a vida do teu amado Filho. Jesus se entregou por nós naquela cruz e hoje intercede por nós à direita do Senhor Deus Pai, para que a cada dia a graça transformadora do céu possa nos alcançar e mudar a nossa vida. E nós te agradecemos, Senhor, pelas parábolas da tua palavra, porque por meio dessas parábolas nós podemos compreender o evangelho puro e simples. E hoje aqui, Pai, conversando, discutindo esse tema tão importante, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos a cada dia da tua misericórdia, Pai. Não deixe que possamos estar perdidos dentro da igreja. E se por acaso há uma pessoa que está nos assistindo que está distante, que está afastada, que em nome de Jesus essa pessoa receba agora a certeza de que os teus braços estão abertos para recebê-lo. E que possamos, Pai, trabalhar na salvação e redenção daqueles que estão perdidos, porque essa é a nossa missão. Trazer pessoas para casa, de volta para a casa do Pai e comemorar junto com o Senhor quando um pecador decidir ao seu lado. Pai, não deixe que continuemos vivendo uma vida vã, mas nos ajude a ser verdadeiros cristãos. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.